apóstolo Paulo citou Isaías 1:9, onde aparece o nome Yahvé Saot, Yahvé Seot. Em Romanos 9:29, porém ele empregou Kyrios Sabaoth, como as demais citações do Antigo Testamento. Existem atualmente mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, incluindo papiros e lecionários, espalhados em museus e mosteiros por toda a Europa, datados do século II d.C. até o advento da imprensa. No século XV, nenhum deles traz o tetragrama. Isso porque Jesus era o Novo Testamento, o mesmo que Jeová ou Yahvé, tá certo? O tetragrama, o YHWH, foi no Antigo Testamento. Então o Senhor Jesus, ele é o Deus encarnado e revelado, tá certo? O Filho que revela o Pai, como ele disse para Filipe, né? Quem me vê, vê o Pai. Então temos esta situação extraordinária, situação maravilhosa da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, no Novo Testamento. Segundo Jesus, o próprio Jeová não pode... Segundo Jesus, o próprio Jeová não pode, Yahvé, configurar nos manuscritos gregos do Novo Testamento. Ser o mesmo Deus não significa ser a mesma pessoa. Esse assunto será discutido mais adiante quando discorremos sobre a Santíssima Trindade. Maravilhoso. Então você tem a situação do mesmo Deus, o único Deus, mais as três pessoas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos então o Deus Pai, tá certo? O Deus Filho, o Deus Espírito Santo, sendo o Deus Filho a revelação no Novo Testamento que nos apresenta a Deus. Ok? Então, aquele que olha para Jesus está vendo o próprio Deus. Maravilhoso. Texto bíblico passado aqui de Êxodo 14:14, que eu acho que foi a menção, né, do outro quadro que eu esqueci de ler. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Êxodo 3:14. Então, temos aqui o eu sou o que sou, né? YHWH, Yod-Re, Vav-Re. Ok? Vamos lá. Salmo 68:4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Salmos 68:4. E com isso você tem, Salmos 68:4, né? O tradução, né? Que é já. Exultem, né? Seu nome é Senhor, como figura aqui, mas em alguns lugares seu nome é já. Esse já de Raiá, sendo uma forma contrita, Iá. E esse Iá podendo ser a melhor aplicação para o Y que está presente no tetragrama. YHWH. Yod-Re, Vav-Re. Ok? Então esse Y pode ocultar dentro de si o termo Iá, tá certo? Que é a forma contrita de Raiá. Temos aí a possibilidade da leitura em Yahvé. Yahvé. Ok? Yahvé. Ser, existir. Cito aqui também uma aula muito interessante do pastor César Cavalcante, onde ele fala do termo aleluia, que o correto é sempre empregar aleluia e não aleluias, e nem aleluia, ligado também a essa questão de que aleluia, tá certo? E esse Iá é o nome de Deus, é o ser, é o Deus autoexistente, o Deus que é por si mesmo, tá certo? O Iá, forma contrita de Raiá. Então esse Iá de aleluia, aleluia, é a menção, né? A forma contrita de Raiá, que é uma forma designativa acerca do Deus autoexistente. Então aleluia, louve a Iá. Então louve a, se você disser aleluias, é como se dissesse louve deuses, louve aos deuses. Você está louvando os deuses estranhos, não o Iá, o Deus verdadeiro e autoexistente, tá ok? E nem Ra, que ele colocou lá até uma explicação que aleluia é uma coisa, Halelu já é como que quase que uma blasfêmia, né? Porque é como um termo agressivo. Então, em vez de você estar colocando um termo de louvor, está colocando um termo tanto
agressivo, tá certo? Ele explicou muito melhor, obviamente, né? Mas temos então um esclarecimento sobre por que aleluia, nem aleluia, nem aleluias. Porque está ligado ao nome, está diretamente ligado ao nome de Deus, esse iá do final. Temos então, por reverência, os hebreus evitavam pronunciar esse sagrado nome, adotando outros como Hashem. Se encontra em 2 livro de Samuel 6:2. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Ó, ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. É interessante que, inclusive, tanto na questão que a gente já tinha visto de El, tá certo? Até de Eloá depois, que é muito semelhante a Elá, e também o termo Baal, Baal, que também era um termo empregado para Senhor, e evitou-se o emprego de Baal para Deus, tá certo? Em algumas situações, né, o povo, devido à sua aculturação com os cananeus que estavam presentes na terra, acabavam absorvendo para a sua linguagem o termo Baal, mas os profetas sempre combateram a atribuição de Baal a Deus, porque Baal, que é Senhor, o termo Senhor para o cananeu, ok? Estava muito ligado às deidades falsas, mentirosas, né? Aos falsos deuses. Então, o termo Baal também era um desses termos que era muito presente, muito corriqueiro na cultura da época, e era desaconselhado que se empregasse a Deus esse termo. É aí onde, no começo da aula, na primeira aula, a gente falou sobre chamar Deus de você. Então, não dá para chamar aqui uma pessoa dessa de que esteja cometendo um pecado ou uma blasfêmia, né? Não temos força de argumento textual para isso, mas a partir da observação desses termos e do cuidado que sempre esteve presente nos textos bíblicos, nos personagens bíblicos, depois no povo judeu de modo geral, toda a reverência, né, que vimos na tratativa com relação ao verdadeiro nome de Deus, acredito que é um alerta para nós com relação ao nosso comportamento para com Deus, mesmo que alguns aleguem uma questão de intimidade, uma questão mais intimista, né, mais relacional, mas acreditamos que é necessário sim haver essa distinção entre aquilo que é empregado de forma costumeira para todos nós, qualquer um chama outro de você, e muitas das vezes você fica até constrangido, né, veja você, né, fica até constrangido de empregar o termo você para certas pessoas, como uma autoridade, uma pessoa de mais idade. Então você opta por senhor, senhora, né, meritíssimo, né, para o juiz, e por aí vai. Então quando você olha para essas situações, se em relação a meros mortais você tem esse devido cuidado, e com relação a Deus, e com relação à majestade divina, ao Todo-Poderoso, né, ao Soberano, né, ao Senhor, por que nós seríamos levianos para com Deus? Será que intimidade não pode descambar para a leviandade, né, para começarmos a ser levianos com relação ao trato para com Deus? Então temos que tomar cuidado com isso, para não sairmos da intimidade para a leviandade, né? Acabarmos tratando Deus de qualquer maneira. Êxodo 6:3, onde é que eu mencionei? Deixa eu ver, vai ser mencionado ainda. Êxodo 6:3, mas temos aqui Hashem, tá? Que figura lá em 2 Samuel 6:2, e Adonai. Adonai aparece 479 vezes, tá? Tem uma Adonai, que é Senhor, e aí você tem Baal, era empregado entre os cananeus, e é o termo Senhor. Adonai foi um termo específico entre os hebreus aplicado para Deus em substituição a Yahvé, para que não se pronunciassem corretamente o termo Yahvé, opta-se por Hashem ou Adonai. E Adonai, que é Senhor, tá, ok? É o termo Senhor, ele é específico em relação a outro termo empregado de forma mais geral, que é Adon ou Adoni. Então Adon ou Adoni era empregado para as pessoas de modo geral. Adonai somente para Deus, em substituição a Yahvé, para que não se pronunciasse incorretamente o sagrado nome de Deus, tá certo? Ao santíssimo nome de Deus, substituiu-no por Hashem ou Adonai. 479 vezes, 134 vezes aparece só,
e 315 vezes com Yahvé. Adonai e Yahvé, tá certo? Adonai e Yahvé, empregando-se, pronunciando-se somente o Adonai, mas textualmente estava junto com Yahvé. Vamos lá. Deixa eu seguir adiante aqui nos nossos quadros, passar para o próximo. O termo que eu já até expliquei, né, a junção de Yahvé com Adonai para a construção de Jeová e Jeová. E o emprego, né, dos reformados, então eles perceberam que foi algo inteligente feito pelos rabinos, então tomaram de empréstimo, empregando também nos seus textos o termo Jeová, certo? Ou Jeová. Vamos lá. Kyrios, tanto Adonai quanto El Shaddai, tá certo? Todo-Poderoso, quanto Yahvé, o YHWH, estão presentes no texto grego como Kyrios, tá ok? Com relação a Shaddai, vamos trazer mais informações aqui. Deixa eu ver aqui qual é o estudo sobre Shaddai. Deixa eu pegar aqui novamente a Teologia Sistemática Pentecostal, para vermos onde está o estudo aqui acerca do termo Shaddai. Deixa eu localizar para compartilhar com vocês. Está aqui, Shaddai, El Shaddai, ok? Na página 81 da Teologia Sistemática Pentecostal. El Shaddai. Abraão adorava o Deus El Shaddai. Deixa eu só olhar o bico. Na verdade eu estou esquecendo do 7. Deixa eu retornar aqui, para não pular nenhum, né? Deixa eu retornar aqui e compartilhar com vocês primeiro o Adonai. Estou vendo aí na tela o estudo 7. O estudo 7 está no Wycliffe. Está no Wycliffe, ok? Então você tem aqui bastante subsídio para que você possa ter um entendimento maior acerca desses termos e possa então falar de forma mais segura, tá certo? Nas suas aulas de EBD, nas suas palestras. Então queremos enriquecer a sua vida com esse material e com esses estudos. Vamos lá. Sobre Adonai. Adonai. Aqui no dicionário bíblico Wycliffe, que para mim é mais que um dicionário, é uma enciclopédia. Página 543 nos diz acerca de Adonai. Um título honorário usado tanto como um plural intensivo de posto, significando amo, soberano ou senhor, como um apelativo significando meu senhor. I, né? Adonai. Esse Adonai, esse I do final denota isso, meu senhor. Sua forma alternativa aparece em Salmos 110:1, onde se lê: disse o Senhor Yahvé, olha que coisa interessantíssima. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai. Uma coisa maravilhosa. Disse o Senhor Yahvé, tá certo? Ao meu Senhor Adonai. O texto em Mateus 22:41 ao 45. Aí como é que fica, né, os unicistas, né, diante de um texto desse? Disse o meu Senhor Yahvé ao meu Senhor. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai. Coisa extraordinária. O texto em Mateus 22, 41 e 45 mostra como Cristo identificou este título consigo mesmo. O equivalente grego é Kyrios, Senhor, representando tanto Yahvé como Adonai na versão Septuaginta do Antigo Testamento. No Novo Testamento é aplicado igualmente a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. É aplicado igualmente a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Glória a Deus, né? Acerca do termo Adonai, que é utilizado, preferivelmente utilizado em substituição ao tetragrama. Agora voltamos ao estudo lá, para não perder nada, sobre El Shaddai. Abraão adorava o Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1 é o texto que está aí, deixa eu ver. Gênesis 17:1, deixa eu ver qual é o texto que está relacionado a El Shaddai. Disse Deus, diga aos israelitas, o Senhor Deus. Não, o texto que eu coloquei aqui foi outro, mas não tem problema. Ok? Vamos lá. Gênesis 17:1. E Melquisedeque. Esse texto já foi lido, já está mais acima. Está mais acima. E Melquisedeque, rei de Salém, era adorador de El Elyon. Isso aqui já foi mencionado quando eu falei sobre a tradição de El Elyon e a tradição de El Shaddai, sendo Melquisedeque sacerdote de El Elyon, Deus Altíssimo, e
Abraão, adorador de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ambos se encontraram e viram a correspondência, né? Viram aí que estão adorando o mesmo Deus. O Deus que se revelou como El Elyon é o Deus que se revelou como El Shaddai, é o Deus que se revelou como Yahvé, tá certo? A Moisés e disse, né? Acerca de como ele já havia se revelado aos patriarcas, que é o Elyon de Jó, tá certo? Patriarca Jó. Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, era adorador de El Elyon. Quando ambos se encontraram, descobriram que adoravam o mesmo Deus, conhecido por eles por nomes diferentes. Êxodo 6:2. Shaddai, Adonai e Yahvé são nomes específicos, pois nas escrituras sagradas só aparecem aplicados ao Deus verdadeiro. A transcrição do termo hebraico é Shaddai, o nome de uma deidade, certo? Nome de deidade identificada com Yahvé, mais poderoso, todo-poderoso, um epíteto de Jeová. Esse é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, sendo que algumas versões o deixam sem traduzir e outras traduzem por todo-poderoso, né, a partir do termo pantocrator do grego. Há ainda muita discussão sobre o étimo desse nome, que aparece 48 vezes nas escrituras hebraicas, sendo 7 delas antecedidas do nome El. 7 delas com El, né? El Shaddai. As demais apenas Shaddai. Desde a antiguidade, os rabinos diziam que ele vem de She, pronome relativo hebraico, que ou quem, forma reduzida de Asher, combinado com Dai, suficiência, provisão, provisão necessária, suficiente. Isso dá a ideia de ser poderoso, ser forte, ser potente, inclusive que é o que temos aqui, né, em tela. Então temos aqui da Septuaginta o emprego de pantocrator, tá certo? Que vai passar para o português como todo poderoso. E a possibilidade, né, da construção desse nome como El, Deus, que é a tradição mais antiga, né, acerca do nome Deus de forma geral. E agora essa atribuição que tornará específico o emprego de El, que El Shaddai, tá certo? El She, que é que, Dai, suficiência, Deus que provê, Deus provedor, Deus suficiente, Deus todo-poderoso, tá ok? Shaddai, She-Dai, tá certo? El Shaddai. Então temos essa construção para o termo El Shaddai, Deus todo-poderoso. Deus se revelou aos patriarcas com El Shaddai, Êxodo 6:3. E Yahvé a Moisés, Êxodo 3:15. Maravilhoso. A Septuaginta traduziu 16 vezes Shaddai por Pantocrator, todo-poderoso, soberano universal, que aparece 10 vezes no Antigo Testamento. Pantocrator é mencionado às vezes sem tradução na versão em apreço, e outras vezes é substituído por Theos. Jerônimo empregou omnipotens na Vulgata Latina. Isso indica que desde o período pré-cristão já se usava o termo todo-poderoso para Shaddai, o que justifica a explicação rabínica acima. Outros afirmam que a palavra vem do acádico Sadu, montanha, cadeia de montanha. Assim, Shaddai seria Deus da montanha, ou a morada de Deus. Há ainda os que acreditam que o termo vem do hebraico Shaddad, devastar, destruidor. Nesse caso, o nome significaria meu destruidor. Shaddai, todo-poderoso, era um nome apropriado para o período patriarcal, durante o qual os patriarcas viviam numa terra estranha e estavam rodeados pelas nações hostis. Então, você vê a característica das revelações de Deus, como de fato o nome de Deus está ligado à sua ação. Deus que cura, tá certo? Deus que vê. O poço de Jacó, por exemplo, né? A questão de Deus observar o sofrimento. Então, manifestou-se como Deus que vê. Se não me engano, é El Roi, tá? O Deus Todo-Poderoso, por quê? Devido à presença dos patriarcas na sua peregrinação, a sua necessidade de Deus, tá certo? E a sua insignificância, a sua vulnerabilidade diante das situações. Então Deus se revela para ele como o todo-poderoso provedor, aquele que garante a sua existência, tá? Então está muito ligado à relação que a pessoa está tendo com Deus. Melquisedeque
ok? Está ligado também à forma como Deus se revelou, né, para esse grande personagem do Antigo Testamento, né, como Deus Altíssimo, tá certo? Maravilhoso, né? Está muito ligado à forma como eles se relacionavam com Deus. Então vamos passar adiante para concluir a nossa aula. Vamos ver aqui o próximo quadro. O próximo quadro nos diz o seguinte. Vamos ver. Assim, outros nomes para Deus que você tem nas diversas culturas, tá? Inclusive o estudo é o 9. Deixa eu ver aqui. Estudo 9 acerca dessas revelações de Deus nas diversas culturas. Vamos ver aqui. Temos o estudo 8, estudo 9 e fechando com este aqui. Vamos lá. Estudo 9. Eu vou trazer aqui Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, volume 1, de Walter Brunelli. Tá certo? A editora Central Gospel. Editora Central Gospel. Então, temos aqui a obra de Walter Brunelli. Vamos ver aqui. Nomes compostos de Deus. Para nomes compostos de Deus. Vamos lá. Nomes compostos de Deus. Nos nomes agregados de Deus, vê-se a junção dos nomes acima listados. Por exemplo, é comum encontrar nomes de Deus como Senhor Deus, que é a junção, tá certo, de Jeová, tá certo? Ou Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, Deus Todo-Poderoso, a junção de El Shaddai. Ou Deus Eterno, a junção de El Olam. Ou Deus Altíssimo, El Elyon, ok? Então, inclusive até representa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na câmera. Aqui você tem ele representando, tá? Essas formas aqui, ó. Isso. Não tá dando para visualizar muito bem, mas dá para ter uma ideia, né? Ele prossegue aqui, ó, nessa lista que ele vai nos passar, tá? Então você tem essas representações, essas junções dos nomes de Deus. Enquanto os nomes anteriores identificam Deus por quem Ele é, ok? Os nomes agregados identificam-no pelo que Ele faz. Então, a grande sacada é essa: como Deus está se relacionando com aqueles para os quais Ele se revela, tá certo? Então você tem aqueles que definem Deus como aquilo, quem Ele é, tá certo? Desde Elohim, tá certo? Essa relação de Deus com os povos, e Yahvé, relação específica de Deus com Israel, tá ok? E aí você tem as junções, que é a manifestação de Deus, como Deus se manifestou, como Deus apareceu para mim, como Deus se comunicou, se relacionou comigo, ok? Então essa é a grande sacada. Aquilo que Ele é, os nomes agregados identificam pelo que Ele faz. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Tsidekenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Samá, o Senhor está aqui. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. Além desses nomes compostos, o nome de Deus aparece melhor metaforizado como rei, juiz, legislador, torre, rocha, pastor, libertador, marido, fortaleza e pai. Muito bom. Então você tem aqui, ó, Jeová Makedesh, na lista que ele colocou aqui na tabela. Senhor Santo, a referência, Levítico 28, Ezequiel 37, 38. Jeová Rafá, Jeová Tsidekenu, esses que já foram mencionados, né? Jeová Gibor, por último, Deus poderoso, ok? Em Isaías 9, 8. Você tem essas questões dos nomes compostos de Deus, tá? Nomes compostos de Deus, exemplificando as formas diversas como Deus se manifesta. Quero fazer a leitura aqui, como acréscimo, da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin, tá? Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin, volume 2. A página é a de número 109, que fala um pouco também acerca do termo Yahvé, tá? Vamos lá. Yahvé, com formas mais breves como Iá, já foi mencionado, né? Yahu ou Yahó, entre os nomes sagrados dos documentos de Ras Shanra. Yahu aparece em tela, Yehó ou Iau,
tá certo? Yao, inclusive, tem se tornado popular, né? Algumas pessoas estão trabalhando muito em cima desses termos, né? Yao. Então, esses termos são termos gerais, são termos que estão presentes nas culturas, ok? Então, termos que se difundiram no meio de várias culturas do Oriente Médio. Então, eles empregavam esses termos que tinham alguma semelhança, né? Guardavam alguma semelhança. Mas quando você observa a revelação específica de Deus, você percebe a necessidade de uma distinção, de algo exclusivo. Por isso, o santo nome de Deus revelado a Moisés, tá certo? Yahvé, conforme a gente entende a possibilidade de construção a partir de Raiá e Iá, que é um contrito, tá? Então o Y seria um Iá e na continuidade Yahvé. Você teria a possibilidade de uma leitura de Yahvé, mas que na verdade não se sabe a leitura correta. O Yud Re Vav Re é então atribuído como Adonai, tá? Então pronuncia-se Adonai, emprega-se Adonai ou Hashem, em vez de tentar pronunciar e pronunciar incorretamente, né? Mas entre os povos, nos textos de Hashanah, por exemplo, que era uma região, dá certo? Dali da Fenícia, você tem então tanto Hashanah quanto Tel Amarna, que era no Egito, você tem muitos textos que utilizam esses termos que são semelhantes. No norte da Mesopotâmia, Hashanah é ao norte, é a parte norte da Mesopotâmia. Na época do século XV a.C., temos a forma Ial. Esse nome era pré-mosaico, que significa, o que fica implícito no fato de que aparece como uma nova revelação feita a Moisés, que não era um nome originariamente israelita, fica patenteado em Gênesis 4:26. É questão contestada exatamente sobre quais circunstâncias ocorreu a adoração a Yahvé, ou a incorporação desse nome na teologia judaica. Ver o artigo separado sobre Yahvé. Quanto a detalhes, YHWH, a forma hebraica mais longa, é confirmada desde o século IX a.C. em fontes extrabíblicas. Assim aparece na pedra moabita, tá? Vem do verbo ser, dando a entender o Deus vivo e eterno. Ver Êxodo 3,14, onde temos o nome de Deus Eu Sou, Yahvé. Tornou-se o nome predominante de Deus, por demais sagrado para ser pronunciado. Notemos o que diz Êxodo 3,15, o Senhor, no hebraico, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, onde Deus é qualificado como Yahvé, como seu nome especial. Portanto, tornou-se um nome próprio, em contraste com Elohim, que pode ser o simples abstrato para Deus ou deuses, com aquela distinção que já foi anunciada na teologia sistemática pentecostal, sendo que Elohim, quando cercado por pronomes, adjetivos e verbos em singular, é o Deus, tratando acerca do Deus verdadeiro, né? E quando todos em plural, acerca dos falsos deuses. Então temos aí essas distinções e esses termos que eram termos pré-mosaicos, né? Termos antigos que apresentando semelhanças, mas mesmo assim relacionando-se a outros deuses, a falsos deuses. Formas semelhantes pré-mosaicas do século XV a.C., encontradas em documentos de Hashanah, norte da Mesopotâmia, tá ok? E apresentando-se Deus de forma distinta a todos esses termos com um nome específico, com Yahvé, tá ok? Para fechar, encerrar nossa aula, já estamos aí em quase 2 horas, declaração de fé das Assembleias de Deus. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Acerca de Deus, página 33, sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro revelado nas Sagradas Escrituras apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles: El, Eloá, Elohim. O Novo Testamento grego usa o substantivo Theos para Deus. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Gênesis 33:20.
É contudo empregado também para deidades dos antigos povos semitas, como nomes próprios e como apelativos. Eloá é uma forma expandida de El, e Elohim é o plural de Eloá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade, de um Deus universal e criador do mundo, conforme já mencionado, indicando a transcendência de sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O único nome empregado para o Criador no relato da criação, em Gênesis capítulo 1. Sobre os outros nomes de Deus. Outros nomes de Deus são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Elion, Shaddai, Adonai e Yahvé. O nome Elion significa Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Gênesis 14:19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1. E Adonai significa Senhor. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetragrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH, identificado também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetragrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos, esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. O tetragrama vem do verbo ser, no hebraico a expressão eu sou o que sou, Êxodo 3:14. Isso revela que Deus é o que tem existência própria, ou seja, existe por si mesmo. É o imutável, o que causa todas as coisas, é autoexistente, aquele que é, que era e que há de vir. O eterno, o nome Javé, aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo 3:15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável para os judeus. Muito obrigado por ter ficado até aqui, que o Senhor continue te abençoando poderosamente e que o santíssimo nome do Senhor esteja sempre sobre nós. Toda a honra, toda a glória e toda a reverência ao santo nome do Senhor. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Já estamos em 2649. 2659, se eu não me engano, tá ok? E vamos chegando aí até os 3.000 e seguir adiante com a sua colaboração e com a graça, com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor continue sempre te abençoando em nome do Senhor Jesus.